eu sou bancária e filiada ao Sindicato dos Bancários de Curitiba e região desde 1988, quando eu fui aprovada no concurso do Banestado. Eu me aproximei do sindicato em 2005, fui cedida pelo Banco do Brasil para representar os colegas na direção do nosso sindicato em 2008. E foram alguns anos de conquista de direitos coletivos. Eu acho que a aproximação com o sindicato tem muito a ver com a história de bancária, a história de, com o tempo, perceber que os benefícios, os direitos que a gente tinha sempre eram provenientes da organização dos trabalhadores bancários, para na database questionar os bancos e conseguir melhorias na relação de trabalho. Eu passei por uma história difícil de privatização de um banco estadual. Como bancária, eu percebi a importância do meu antigo contrato em relação ao novo, que foi o concurso do Banco do Brasil, quando eu entrei em 1999. Eu percebi a diferença realmente na previdência privada, nas remunerações, na PLR, e percebi assim que nós no Banco do Brasil, enquanto genéricos pós-98, teríamos que fazer uma grande luta para conquistar aquela dignidade dos empregos anteriores. A partir de 2005 eu vim para uma direção do sindicato, em 2008 fui liberada, conheci então o trâmite das mesas de negociação. Eu cheguei à conclusão que não existe nenhum pacote de benefício oferecido por banco nenhum que não seja fruto de décadas de organização de trabalhadores e lutas nas suas databases, né, com greves, duras greves e todos os riscos que as greves impõem. A gente convive, né, com milhares de ações coletivas e individuais, a maioria bem-sucedida, algumas tentativas frustradas, outras nem tanto, de em mesa de negociação tentar moralizar o cumprimento da jornada de 6 horas. Conseguimos, depois de alguns anos, eliminar banco de hora dos acordos dos bancos públicos, mas não durou muito, a gente conseguiu retirar do acordo, acho que 4, 5 anos sem, e ele voltou há 2 anos atrás, né, sob a ótica da hora negativa poder ser compensado. Também teve alguns avanços com relação ao ponto eletrônico que foi conquistado, né? O registro de ponto nos computadores e nos aplicativos que as pessoas utilizam. Então, houve uma moralização que foi fruto de mesa de negociação. Nós, do Sindicato dos Bancários, contamos com a assessoria jurídica do grupo do DECLATRA. O DECLATRA o nome é Defesa da Classe Trabalhadora. E eles têm um êxito expressivo nas ações coletivas de 7ª e 8ª horas. O cumprimento dessa jornada, ele sempre sofreu muitos ataques. E as ações de 7ª e 8ª hora, na base de Curitiba e região, são um paradigma para o país. Nós fomos bem-sucedidos e somos, né, ainda, desde 2004, em ações de 7ª e 8ª hora coletivas. É expressiva a diferença que faz na vida dos bancários quando eles recebem esse passivo. É uma dívida dos bancos para com os trabalhadores e nós entendemos que o nosso sindicato fez o seu papel com muita expressão e essa entidade tem essa medalha, eu diria, né? Acho que a gente precisa entender o jurídico sempre com um braço da ação sindical. Então, a ação sindical, ela desdobra em várias facetas, uma delas é o jurídico. As lutas, as conquistas, elas não se dão através do judiciário, não deveriam se dar pelo menos. Mas, quando não há outra alternativa, o judiciário pode ser um caminho. E no caso das 7ª e 8ª, a matéria sempre teve uma boa discussão, principalmente nos 2 bancos públicos, na Caixa e no Banco do Brasil, e em especial porque em 98, os 2 bancos instituíram planos de cargos e salários que estabeleciam várias funções em 8 horas, funções que antes eram de 6 horas. Não fossem as ações de sindicatos do tamanho de Curitiba que castigaram economicamente os 2 bancos, possivelmente nós não teríamos o PFG de 2010 da Caixa, que estabelecia grande parte das funções que antes eram 8 horas, reduzindo a jornada para 6. Nós não teríamos o PFG de 2013 do Banco do Brasil, com redução da jornada de 8 para 6. Portanto, acho que são 2 medidas
representativas da importância da utilização da disputa jurídica em relação a essa matéria, né? Então, os bancos recuaram em relação aos dois planos, né? E levou muito tempo, né? Tempo suficiente para ser tempo suficiente das condenações, né? A partir do momento que começaram a vir as condenações, começaram a chegar os valores, começaram a ser pagos os processos, eles passaram a tomar medidas mais acertadas do ponto de vista da aplicação da jornada de trabalho, né? São 15 anos já, né? Quase 16 anos dos primeiros processos, já houve pagamento, né? Então, muitos desses processos já foram pagos ou substituídos. Num levantamento do ano passado, que é o último que a gente fez, a gente já tinha pago mais de 150 milhões de reais aos trabalhadores de 7ª e 8ª em Curitiba. Mas quando a gente entra com as ações para buscar a jornada de 6 horas, a gente está muito mais, além da questão econômica, da reparação dos valores a quem prestou o trabalho e tal, tem a luta pelo direito, pelo reconhecimento da jornada de 6 horas, para o retorno da jornada de 6 horas à categoria. É muito mais o aspecto de brigar pela jornada, pela conquista, pelo respeito à conquista histórica da jornada de 6 horas do que qualquer outra coisa. Então, esse é um ponto que me parece fundamental dessas ações 7ª e 8ª. Então, é assim, a nossa história de conquista e resistência. No momento, a palavra é mais resiliência, porque estamos num momento estranho, difícil, novo, né? Com a pandemia, 200 mil bancários estão em home office no país. Os lemas vão mudando, né? As nossas máximas de luta. A distância não vai nos limitar. Nós sabemos que a unidade é a que nos fortalece, sabemos que temos que defender os bancos públicos, porque isso é defender o Brasil, e principalmente que o Banco do Brasil é do Brasil, e não do mandatário passageiro. Temos que defendê-lo. Eu queria dizer que os bancários e bancárias de Curitiba estão de parabéns por essa entidade. Essa é uma entidade que é um exemplo, um paradigma para todos os trabalhadores no país. É conhecida como uma luz, né, de conquistas. Então, eu tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo, né, atual e o anterior, e ter conquistado realmente essa satisfação de fazer parte, né, de mudar a vida das pessoas, mesmo levando muita pedrada, né? O sindicato nunca é assim reconhecido totalmente, porque muitos têm preconceitos, muitos têm uma série de desinformações, né, que às vezes levam a essa reação. Mas, na verdade, é um motivo de orgulho na minha vida ter participado desse momento histórico, né, de conquista dos trabalhadores através da organização.